Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu Instagram. Eu sou a Marina Moura, né? Sou astróloga, sou taróloga. Na última semana, acredito, se não foi na semana passada, na semana anterior a essa, gente, eu sou péssima de data, porque eu sou astróloga, eu não sou matemática, muito menos historiadora, e sou pisciana. Vocês me conhecem, quem está acostumado aí com o meu conteúdo no YouTube, os meus clientes sabem muito bem como que eu sou. Uma boa pisciana com Mercúrio em peixes, né? E a gente lembrando que Mercúrio retrógrado também não ajuda. Eu não consigo lembrar exatamente, eu sei que tem o quê? Uma semana mais ou menos, ou um pouquinho mais, que eu fiz esse sorteio aí entre os meus seguidores aqui no Instagram, que seria para a gente falar um pouquinho sobre o mapa de alguém, né? Muita gente se interessou, eu fiquei muito feliz com o feedback de vocês. E nós tivemos uma ganhadora que foi a Clara Gouveia, que na verdade, acidentalmente também é uma cliente minha muito querida, que me acompanha aqui nas redes sociais. E acho que ela vai gostar aí de eu falar um pouquinho do mapa dela. Eu peço desculpas pela demora, né, a todos vocês que querem saber um pouquinho de como que é o meu trabalho, e a Clara também, que estava aí querendo saber um pouquinho sobre o mapa dela, né. Eu não dá para falar tudo, obviamente, isso não é um mapa astral íntegro, né, um mapa astral que eu faço, o meu trabalho ele tem cerca de 60 minutos a 3 horas de duração, dependendo do mapa, dependendo se tem orientação com energia feminina, profissional, enfim. Então, claramente não vai ser um mapa integral. Eu destaquei aqui algumas coisas que eu achei interessante no mapa da Clara, né? A primeira coisa que a gente tem a falar, que eu quero comentar com vocês sobre o mapa da Clara, que eu vou deixar aí na imagem para vocês poderem acompanhar junto comigo, é que a Clara, ela tem o Sol ali a 0 graus de Capricórnio, né? O 0 grau na astrologia o grau 29, né, o 29 e o 0 grau, digamos assim, são considerados graus interessantes para a gente acompanhar na astrologia, porque eles indicam uma coisa que se chama cúspide, né? Quando a gente tem um signo ali que ele está trocando, indo para um outro, ele está em um momento de mudança, né? A energia ela está sofrendo uma alteração, né? Ela tá fazendo um shift, digamos assim, entre um processo e outro. Então, quando a gente tem alguém que tem um signo solar, né? Tem o Sol, a identidade dela em um ponto de cúspide, né? A 0 graus de um signo, a gente fala muitas vezes de uma pessoa que tem um pouquinho da energia do signo anterior, tá bom? Pessoas que nascem na cúspide de Sagitário e Capricórnio, né? A Clara nasceu ali no dia 22 de dezembro. Pessoas que nascem ali nesse ponto entre Sagitário e Capricórnio são pessoas que tendem a ter um pouquinho de Sagitário e um pouquinho de Capricórnio. Então são pessoas aventureiras, são pessoas que gostam de viajar. Não são muitas vezes aquele capricorniano clássico, muito crítico, muito cri-cri, muito materialista, né? Muito voltado ali para os resultados, para os compromissos. Podem ser capricornianos que são um pouquinho mais liberais, um pouquinho mais, digamos assim, liberais, mais livres, bem menos focados ali em estar sempre com uma agenda na mão, com os resultados, com a hora, com o dia, com os compromissos, né? Então são sagitarianos, então são capricornianos que geralmente gostam bastante de uma certa liberdade, até mesmo na sua profissão, no seu trabalho. Não são tão diligentes e tão práticos quanto a galera ali que já vem ali a partir do grau 1 de Capricórnio, tá bom? Então, isso é um ponto interessante do mapa dela. Talvez a Clara, ela, ao longo da vida dela, ela tenha se questionado por que ela não é uma capricorniana tão típica em alguns momentos, né? Ela sente, às vezes, uma certa necessidade de liberdade
e de uma busca maior por conhecer o mundo, por ser mais livre, mais flexível, mais aberta do que aquela energia clássica de Capricórnio, agora ela pode talvez entender o porquê. Lembrando, gente, que eu nunca fiz o mapa da Clara. Clara é minha cliente de tarô, tá? Jogo para ela há algum tempo, mas nunca tinha feito o mapa dela, então realmente eu não sei como que isso vai bater para ela. Clara tem a Lua no signo de Gêmeos, né? Ali no grau 27 de Gêmeos. Gêmeos é um signo muito mental, tá, gente? É um signo muito focado na mente, no intelectual, nas soluções, no intercâmbio e na comunicação. Então, quando a gente tem esse signo, né, essa energia aliada, nossa Lua, que é os instintos da gente, né? A Lua fala ali daqueles primeiros meses dentro da barriga da nossa mãe, no qual a gente é nutrido, né? Então, a Lua ela tem a ver com a nutrição. Quando a gente fala de uma pessoa com Lua em Gêmeos, a gente fala de alguém que provavelmente teve uma mãe, tem uma mãe muito... sabe aquela pessoa que não para quieta, uma pessoa cheia de ideias, uma pessoa que fala muito, muito comunicativa, muito, digamos assim, sanguínea, né? Uma pessoa que está sempre para cima, está aqui, está ali, está lá. É uma pessoa que pode ser um pouquinho instável. Por quê? Porque a Lua fala da nossa mãe, tá bom? Fala muito da nossa resposta emocional que a gente aprendeu com a nossa mãe. A mãe da gente é a nossa primeira relação na nossa vida. A nossa verdadeira primeira relação é com a nossa mãe. Então a gente aprende muitas vezes a responder emocionalmente às situações e pessoas com a maneira como a gente responde à nossa própria mãe. Então, quando a gente fala de uma pessoa, além de uma mulher que tem ali a Lua em Gêmeos, são mulheres que têm uma vida emocional, gente, um pouquinho desconectada ali de uma sensibilidade extrema, tá? Não são extremamente sensíveis, não. Tem um uso da lógica muito maior nos seus momentos de escolha, instintivamente reagem muito mais com os nervos, digamos assim, do que exatamente com as emoções. O que eu quero dizer, né? Geminianos, a energia geminiana está muito voltada, gente, para a nossa parte de nervos mesmo. Então, é muito comum pessoas que têm a Lua em Gêmeos ter aí alguns probleminhas com tremedeira, quando ficam nervosas, né? Porque a gente está falando de respostas instintivas às situações. Então, são pessoas que quando confrontadas ou quando em uma situação difícil, em alguma complicação, se veem aí um pouquinho, digamos assim, afetadas pelo sistema nervoso, tá bom? Então, uma pessoa que tem a Lua em Gêmeos, ela pode se sentir... ter que parar no banheiro. Vocês entendem, né? Afeta o intestino, afeta as mãos que tremem muito, podem às vezes ter uma certa gagueira na hora de um nervosismo muito grande, porque Gêmeos na Lua, que é justamente o nosso ponto mais íntimo e sensível, que é a nossa Lua, tende a atribuir uma certa energia nervosa às emoções da pessoa. Então, são pessoas que, apesar de elas serem muito mentais na forma como elas resolvem as questões emocionais delas, então são pessoas que não se veem, em geral, paralisadas pelos sentimentos. A mente delas é bem ativa na maneira como elas resolvem os problemas delas. Elas também são pessoas muito propícias, digamos assim, ao nervoso, ao estresse, tá? E aos humores, né? Porque Gêmeos, gente, implica dois, né? Gêmeos é um signo de dualidade. Então, quando a gente fala de uma Lua, né, das nossas emoções, em um signo dual, seja esse signo Peixes, que
também é um signo dual, ou Gêmeos, a gente está falando de alguém que tem uma energia dúbia, é alguém que tem dois lados, então é alguém que pode estar, essa lua, ela é uma lua de humores, é uma lua que em algum momento você encontra ela sorrindo e 2 segundos depois ela tá chorando. Então são pessoas que podem ter uma instabilidade emocional muito grande, tem que ter ali um certo cuidado, às vezes com alguns transtornos de personalidade, alguns transtornos psicológicos, né? A gente tem ali a bipolaridade sendo um ponto às vezes muito característico, claro, obviamente não é para todo mundo, né, gente? Mas ali uma certa característica do lado sombra dessa lua, né? Que no lado sombra pode ser uma lua um pouco complicada também, pela sua dificuldade de se conectar emocionalmente. A gente já falou aqui que é uma lua mais mental, então pessoas com a lua em Gêmeos às vezes têm dificuldade de ter empatia ou de criar empatia em determinadas situações, lembrando que a gente analisa um mapa inteiro, é o que eu estou falando de pontos separados do mapa da Clara, né? Porque eu estou analisando por cima o mapa dela, mas em geral, analisando apenas esse posicionamento, a gente tem realmente uma pessoa que ela demora um pouquinho mais para esquentar emocionalmente, digamos assim, em termos de empatia. Então são pessoas que funcionam muito bem quando precisam ser racionais, quando precisam puxar ali pela mente, mas que precisam trabalhar um pouquinho a empatia. Por quê? Porque a empatia, principalmente no nosso dia a dia, nos aproxima das outras pessoas, né? Nos torna mais carismáticos. Então, é muito bom para quem tem a lua em Gêmeos trabalhar isso, né? A Clara tem também o ascendente dela em Peixes, né? Então a primeira casa, né? Eu sempre falo a portinha da casa, da primeira casa, que é o ascendente, que é o nosso primeiro ponto cardial importante do nosso mapa, fala do nosso eu, das perguntas que envolvem a nossa ideia de quem a gente é, né? Tá ali no signo bem sensível. Então vejam, isso já atribui algumas características mais sensíveis à Clara, que tem ali Capricórnio, que tem Gêmeos no mapa, né? Que são signos mais, digamos assim, prático e mental, né? No caso de Capricórnio, prático, no caso de Gêmeos, mais mental, mais voltado para o pensamento. No caso da Clara, ela tem ali o ascendente em Peixes. Então, o que a gente sabe sobre o ascendente em Peixes, né? O ascendente, muitas vezes, ele fala do nosso ambiente imediato, quando a gente estava ali na nossa primeira infância, os primeiros 4 a 5 anos, a gente forma o nosso ascendente bem cedinho, né? O que a gente precisa ser nesse mundo, quem que a gente precisa ser nessa família. O ascendente está ligado à persona, né? Aquela imagem, aquela roupinha que a gente usa para sobreviver no mundo. Então, quem você observou ali na tua comunidade, no teu país, na tua família, que você tinha que ser? Uma pessoa que tem o ascendente em Peixe, geralmente ela sente uma necessidade muito grande de ser o esteio para alguém, né? De se sacrificar de certa maneira, de ser um ponto de apoio. Peixes é um signo de sacrifício, então quando ele aparece no ascendente, pessoas que têm o ascendente em Peixes tendem a ter uma docilidade muito grande, tá? Lembrando que o ascendente, como é a roupinha, como é a nossa armadura nesse mundo, a nossa persona, tá ligado à nossa aparência, muitas vezes aos traços físicos, né? Os traços faciais, os traços físicos, a nossa voz, a maneira ali como a gente se comunica corporalmente, né? Então a linguagem corporal está ligada ao ascendente. Então mulheres que têm o ascendente em Peixes tendem a ser bem femininas. No caso da Clara, a gente vê justamente o olhar bem feminino, apesar de que eu acho que o olhar dela também tem muitas das características da Vênus escorpiana dela, mas você sente na voz, no jeitinho, ela é extremamente doce, né? Você tem ali características bem típicas do ascendente em Peixes. Tendem a ser pessoas que gostam, como eu falei, porque ali na primeira infância aprenderam a ser o esteio para alguém, aprenderam que era necessário que elas fossem amigas e cuidassem de alguém, de alguma maneira, emocionalmente, né? Porque a gente está falando de um signo de água. Então, são pessoas que têm ali uma vontade, né? Uma ação na vida, que está ligado muito à casa 1, a nossa ação na vida imediata, a maneira como a gente age, tem muito a ver com o nosso ascendente, em se dedicar aos outros, em se doar aos outros. Pode também haver uma certa confusão, às vezes, a respeito do eu, porque a gente sabe que Peixes é um signo
de dissolução do ego, né? A gente fala de dissolução do ego quando a gente fala do signo de Peixes. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa personalidade ela está em constante desenvolvimento quando Peixes entra na jogada, né? Peixes não sabe quem é, porque a sua própria necessidade, por energética mesmo, pela própria característica do signo de Peixes, o que ele significa é justamente não ter ego, né? Peixes é a essência pura. Então, pessoas que têm a persona, né, têm ali a parte da personalidade desenvolvida ao longo da vida no signo de Peixes, ela precisa muitas vezes diferenciar o que é dela e o que é dos outros, o que é suas emoções, o que é a emoção dos outros, e os seus limites são muito importantes. São pessoas que precisam ser um pouco mais práticas, precisam ter uma visão um pouco mais, às vezes, realista das outras pessoas, de si mesma, né? Porque a gente tem ali uma característica, às vezes, um pouco do escapismo pisciano, ou seja, de idealizar as coisas ao invés de viver a realidade delas, né? Mas são extremamente talentosas. Peixes é um signo muito musical, então podem ter talentos para música, podem ter talentos para as artes, né? Enfim, eu sempre digo que Peixes traz uma beleza ao mapa, seja de quem for que tem Peixes no ascendente, geralmente tem ali uma beleza, tanto física quanto espiritual mesmo. São pessoas que transmitem até um certo carisma, porque Peixes é um signo de carisma, como eu já comentei com vocês em vídeos lá no canal. Então, esse é o mapa os pontos iniciais ali do mapa da Clara. Eu sintetizei ali nesses 16 minutos, tomou muito mais tempo do que o que eu pensei, né? Eu achei que eu ia conseguir resumir muito em, sei lá, 6 minutos, mas eu não consegui, porque eu não sou quem já fez mapa comigo sabe que eu falo ali por umas 2 horas sobre o mapa, às vezes mais do que isso. Eu gosto de falar bastante, eu tenho ascendente em Gêmeos, então não vou pedir desculpas por isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a Clara tenha gostado. Um beijo a todo mundo que participou do sorteio, e mais pra frente eu faço outro. Um grande beijo para vocês, um grande beijo para Clara, e a gente se vê aí num vídeo lá no meu canal, Marina Moura. Beijinho.